Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciane de Oliveira, estudante da terceira fase do curso de Pedagogia da UDESC. Hoje eu vou apresentar para vocês o tema A Sexualidade na Educação infantil e anos iniciais. São reflexões com base no livro Apps Mais, Ciência do Segundo Ano, do autor Rogério Negro. Bom, a sexualidade ela está presente em todos os contextos da vida humana. Na escola, ela deve ser abordada desde os anos iniciais de forma transversal, respeitosa e adequada à faixa etária, né? Então, a sexualidade ela é um tema que não podemos simplesmente fechar os olhos e não trabalhar na sala de aula, porque ele é um tema muito importante. Então, como trabalhar, né, na forma transversal? Então, de forma transversal. Então, o tema ele pode ser trabalhado em diversas disciplinas, não só em ciências. Então, ele atravessa os conteúdos da escola. Por exemplo, em português pode-se usar histórias que falem sobre diversidade familiar. Em educação física, pode-se trabalhar sobre o respeito aos colegas, ao corpo. Em artes, pode-se trabalhar a identidade, as emoções. Enfim, de forma respeitosa, eu posso citar que é necessário trabalhar esse conteúdo com empatia e cuidado, né? Por quê? Porque considerando a realidade, os valores da família, das crianças, porque, por exemplo, uma criança ela pode mencionar que ela tem duas mães, e aí? Né? Então, o professor ele não deve julgar nem corrigir isso, imagina, deve acolher, deve falar, mostrar que existem várias formas de família. Da mesma forma, preciso trabalhar isso de forma adequada à faixa etária. Então, cada idade tem um jeito certo de aprender. Como os pequenos, a gente deve falar sobre sexo ou relacionamentos adultos? Claro que não, né? Mas sobre emoções, cuidados com o corpo, convivência e respeito, essas coisas têm que ser faladas, né? Da forma mais lúdica. Cuidar do corpo, respeitar o corpo, respeitar as diferenças do outro, né? Então, por exemplo, para uma criança de 6 a 8 anos, a gente deve ensinar que ninguém deve tocar as partes íntimas sem o consentimento delas. Deve trabalhar o conceito do segredo bom, segredo ruim, né? Que tem coisa que a gente como pai e mãe, né, diz assim, não pode falar para os outros sobre isso, né, sobre o teu corpo, isso é um segredinho bom, a gente não deve contar só para o pai e para a mãe, né, então ter essas explicações. Falar de sexualidade na escola não é ensinar sexo, mas sim ajudar a criança a se conhecer, a respeitar o outro, a proteger o seu corpo e conviver com a diversidade. Tudo isso de maneira natural e educativa. Esta apresentação, então, ela reúne reflexões baseadas no livro didático Apps Mais, Ciência do Segundo Ano, com foco na abordagem implícita da sexualidade, cuidado do corpo e respeito com as diferenças na formação da identidade. Com esse trabalho, busca-se algumas contribuições dos estudos e reflexões, né? Então, primeiramente, o estudo e análise dessa atividade que envolve o conhecimento e o cuidado do corpo. Também uma reflexão sobre a importância da abordagem da sexualidade de forma transversal, né? Respeitando o desenvolvimento infantil. Uma discussão sobre o papel do professor na mediação do tema com a sensibilidade e intencionalidade pedagógica. Vamos ver então. Primeiramente, a pertinência da abordagem do currículo. Então, a BNCC, ela destaca, né, o desenvolvimento da identidade e da autonomia nos anos iniciais, como um elemento essencial na formação do estudante, na formação integral do estudante.
ela é um documento oficial que orienta o que todas as escolas do Brasil devem ensinar. Então, ela define que os alunos devem aprender em cada etapa da vida. Então, tipo, no desenvolvimento da identidade, que seria atividades que valorizam o nome da criança, da sua família, da sua cultura, das emoções, o respeito às diferenças. Já no desenvolvimento da autonomia, coisas que consigam fazer com que ela, melhor, atividades que façam com que ela possa tomar decisões, né, e refletir sobre essas decisões, tipo resolver problemas, cuidar de si mesma. Um exemplo seria a criança quando ela organiza seus materiais, servir o seu lanche, escolher uma brincadeira, tentar amarrar o cadarço sozinha. Isso é um desenvolvimento de uma autonomia, né? E a formação integral, que seriam projetos que envolvem artes, que envolvem cuidado com o meio ambiente, empatia, trabalho em grupo, criatividade, cidadania, tudo isso vai ser desenvolvido dentro dessa formação integral, né? Continuando, a sexualidade está ligada ao desenvolvimento social, afetivo e cultural do ser humano. Neste contexto, o planejamento docente deve considerar a totalidade do aluno, né? Então, ambos acreditam e comprovam com seus estudos que a sexualidade está ligada ao desenvolvimento social. E já se complementam, reforçando que esse planejamento do professor, ele precisa considerar essa totalidade do aluno, né? Digamos assim, uma criança que está ali, uma caixinha vazia, ela tem um relacionamento social, ela teve e tem um desenvolvimento afetivo também, cultural, veio de um local diferente, né? Então, tudo isso conta no seu desenvolvimento pleno. A prática pedagógica, portanto, deve valorizar a diversidade, o respeito às diferenças e o cuidado com o corpo como parte da vivência da sexualidade. Bom, reflexões diretas assim sobre o livro, né? Então, como eu já entreguei no trabalho ali, que a gente tinha que fazer um trabalho escrito, ao realizar essa análise, ela foi possível observar que a sexualidade ela é abordada de maneira sutil no livro Apes Mais Ciência do segundo ano. Porém, ela é significativa. Por quê? Porque ela trabalha de uma forma implícita, né, quanto de forma explícita, o respeito ao desenvolvimento infantil. Então, ela trabalha o corpo humano, as partes do corpo, as diferenças. Então, tudo isso a gente observou analisando esse livro. Trabalha aspectos relativos à sexualidade por meio do cuidado com o corpo, a higiene, respeito, as diferenças, o reconhecimento das partes do corpo. Então, ali no capítulo 3 é que é sugerido trabalhar tudo isso. E aí começa, né, de forma sutil, dizendo: você está ficando mais velho e tal, seus dentes estão mudando, você já perdeu alguns dentes, o que você faz para cuidar dos seus dentes, do seu corpo, né? Então vai entrando de uma forma sutil, uma forma para a criança se auto-reconhecer, se observar, né? Então eu achei isso bem legal, bem interessante. O livro também apresenta atividades bem elaboradas, com propostas práticas, reflexivas, que estimulam o protagonismo da criança e a construção do conhecimento por meio de curiosidades, né? Então tem tanta história em quadrinhos, então tem várias atividades com figuras interessantes. Então, além disso tudo, né, ele oferece várias formas de aprender, porque tem criança que aprende com a imagem, né, vendo uma imagem, analisando e refletindo sobre ela. Tem criança que gosta de escrever para aprender. Então, tudo isso vai destacar, reforçar bem a aprendizagem desse aluno. Também tem uma parte que ele desenha, que ele responde pessoalmente sobre aquilo, né? Então, tem bastante atividades assim que envolvem, né? Mas, enfim, analisando tudo isso de forma geral, eu coloquei aqui 3
aspectos positivos que eu observei e 2 aspectos negativos. Os aspectos positivos seriam: tem uma proposta pedagógica coerente sobre o desenvolvimento infantil, né? Usa recursos visuais e textuais atrativos. As atividades incentivam a reflexão e diálogo com a família também. Tem atividade ali que, pergunte para o seu pai sobre o seu desenvolvimento, sobre como ele cresceu, como era a cultura, a educação. E aí, nesse momento, tem um diálogo entre pai e filhos, e é importante também. Eu sou parecida com quem? Com o pai ou com a mãe? Tens os traços dos avós. Aí tem uma conversa, né, que pode ser feita ali em família. Bom, aspectos negativos seria: eu percebi no livro que há limitações quanto à nomeação, aprofundamento da temática sobre sexualidade. Então, ela trabalha de forma muito sutil e tal, aí acaba fugindo da temática, ou sendo... Parece que não se trabalha, né? Porque está se trabalhando mais dentes e coisas, mas no fim, se você analisar bem, trabalha. Então, ficou um pouco... Precisava de mais aprofundamento. E aí, para superar isso, é necessário que o professor ele faça, né, essa intervenção, que traga outros materiais, vídeos complementares, coisas lúdicas, mas que sirvam de complemento para essa aula. E há também a ausência de suporte didático ao professor sobre como tratar essa temática com segurança e respeito. Então, o livro ele não traz tipo um suporte para ajudar o professor de repente até relembrar que ele tem que trabalhar aquilo de forma mais sutil e não tão direta. Então, isso faz falta, de certa forma, né? Porque eu considero que o professor precisa estar sempre se atualizando. Mas se ele não tiver, né? Então o livro ele não traz essa reflexão pré-inicial para o professor ter mais segurança e respeito para trabalhar o tema. Algumas considerações finais. O livro analisado contribui para a abordagem sobre sexualidade de forma indireta, porém significativa, ao promover o conhecimento, o respeito às diferenças e cuidados com o corpo. Percebeu-se, né, porém, que há necessidade que o professor complemente o material com atividades planejadas, que valorizem a diversidade e que contribuam para a educação e sexualidade de forma preventiva e inclusiva. Bom, aí eu estou aqui sugerindo algumas atividades, algumas sugestões pedagógicas para trabalhar com esses alunos aí. Algumas sugestões podem ser, primeiramente, o jogo da diferença e das semelhanças. Então, a gente pode valorizar a diversidade e promover a empatia dos alunos através dessa atividade. O que a gente precisa fazer? É bem simples, dá para montar cartões com diferentes personagens que tenham, assim, diferentes tons de pele, tipos de cabelo, roupas diferenciadas, diferentes contextos familiares diferentes, etc. Aí, a gente embaralha esses cartões, vira ele, pede para a criança sortear um, que a criança diga o que o personagem tem de interessante, né? Então, daí a outra criança também vai fazer isso, que tem de interessante, que chamou a atenção, tal, que achou legal na figura, tal. E aí depois a gente conversa sobre o que tem de semelhante e de diferente entre essas coisas, e a gente reforça que todas as pessoas merecem respeito, que existem vários contextos, várias formações na família, enfim, né? Que a gente vive numa sociedade bem dinâmica e que tudo isso precisa ser respeitado, né? Porque cada um tem um gosto, uma forma de viver. A outra atividade é sobre histórias. Então, cada família é do seu jeito. O objetivo aqui é incluir diferentes configurações familiares. Então, como é que a gente pode fazer isso? Após os estudos sobre o tema, sala de aula, depois que o professor trabalhou tudo isso e tal, propor que as crianças desenhem sua família e compartilhem, se quiserem, lógico, né? E daí conversem sobre como existem também famílias com
Com quem que você mora? Com os avós, ou então só com a mãe, com dois pais, dois irmãos, 100 irmãos, etc. Aí vai falar toda essa dinâmica, né? Isso aqui também é bem legal. Tá, uma outra atividade seria o teatrinho das emoções e respeito. Aqui dá para trabalhar os sentimentos e a convivência das crianças. Então, dá para montar com a turma pequenas cenas do dia a dia, tipo exemplos de briga por brinquedo, elogio com um colega, alguém que se sente excluído e tal. Depois, conversar com as crianças, né, sobre o que cada personagem poderia fazer para resolver a situação com respeito e empatia. Então, todas as atividades, o objetivo aqui é sempre trabalhar o respeito, a empatia, né? Com essas diferenças e semelhanças de cada um. No mais, muito obrigada pela observação, pela participação e ouvir o meu trabalho. Obrigada, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.